Ciao ragazzi e ragazze, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, comigo tá tudo bem, graças a Deus. E eu tô aqui comprometido pra poder falar pra vocês como é que foi a minha cirurgia, como é que eu tô, poder contar alguma coisa. E eu sei que tem muita gente curiosa pra saber, então vem comigo! Então, gente, pra quem não sabe, tá meio por fora, eu fiz uma cirurgia aqui na Itália, no dia 7 de março de 2018. E amanhã, dia 21, vai estar fazendo 2 semanas que eu fiz então essa cirurgia. Hoje é dia 20, que é o dia que eu tô gravando o vídeo. E então já se passaram quase 2 semanas. Amanhã vai se completar 2 semanas da cirurgia. E semana passada, dia 14, foi o dia que eu tirei os pontos. Então foi uma semana depois da cirurgia, eu já tirei os pontos. Então, assim, eu ia gravar um vlog lá no dia, porém eu não fiquei do jeito que eu esperava. Eu falei pro meu marido que não, eu já ia estar bem de boa depois da cirurgia, que ia ser uma coisa pequena e não sei o que, porém não foi. Não foi nada daquilo que eu tava esperando. E aí eu não consegui gravar lá, mas eu vou contar tudo direitinho pra vocês. A gente chegou lá no dia 7, às 7 horas da manhã. Recebemos uma senha para ser chamada, porque eles fazem várias cirurgias, né? Eles agendam, todo dia tem cirurgia para fazer, então tinha várias pessoas lá que também iam fazer cirurgias, assim como eu. Então eu esperei um pouco, eles me chamaram e me colocaram em um quarto. Um quarto normal, assim, bem parecido com os quartos dos hospitais do Brasil, onde eu já fiquei internada. 2 camas, tinha um banheiro e tinha um armário pra você poder colocar suas coisas, não tinha televisão. Eu ouvi falar que já teve, uma época já teve televisão, mas hoje não tem mais. E bem normal, 2 camas, bem normal. E eu fui colocada em uma sala, depois num quarto, e depois me trocaram porque tinham me colocado no quarto errado, eu fui pro quarto do lado. Mas bem normal, bem simples, nada de muito diferente. Aí ali eu recebi as instruções, me perguntaram se eu não comia algum tipo de alimento e tal. E foi isso. E aí me mandaram colocar uma roupa e que logo alguém ia vir me buscar pra mim poder estar fazendo a cirurgia. Eu tava não tava muito nervosa, eu tava bem calma até, achei que eu ia ficar bem mais nervosa, mas tava bem. Um pouco preocupada de como seria, porque ficar sozinha no hospital é bem difícil, né? Mas eu tava tranquila até então. Então, de repente, veio pessoas me buscar e me levaram pra sala de cirurgia. Eu não vou explicar bem os detalhes, porque talvez eu vou explicar, vocês não vão entender, mas é uma sala de cirurgia normal. Tive que colocar uma touca, tive que colocar tipo umas botinhas de pano nos pés, e me colocaram numa maca, me levaram pra lá. E aí eles sempre conversando comigo, perguntando se eu tava bem, como é que tava e tal, e sempre assim, daí eles me falavam tudo que eles iam fazer, eles me falavam, olha, eu vou fazer agora, vou colocar aqueles cateterzinhos pra poder injetar os medicamentos, né? Então eu vou injetar eu vou colocar isso aqui no seu braço, é só um piquezinho, é só isso que você vai sentir e tal. Então sempre muito tranquilos, muito queridos, aí tudo bem tranquilo. Aí então teve uma hora que começaram a me perguntar se a minha cabeça estava girando. Aí eu falei que sim, e daí eu não lembro de mais nada, porque foi a hora que eles me aplicaram a anestesia, né? Então eu acordei depois, eles me perguntaram que nome que era pra eles me chamar, eu falei Daniele, e aí o nome que eles estavam sempre me chamando era Daniele, 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 e eu tava muito apagada, porque quando o meu marido, eu me despedi do meu marido pra ir pra sala de cirurgia, meu marido perguntou quantas horas mais ou menos demoraria, eles falaram pai de hora, porque seria tipo assim, um pai de hora seria 2 horas, né, um par de horas. E era o que eu tava esperando mesmo, que seria umas 2 horas de cirurgia, porque nesse meio tempo meu marido ia vir em casa buscar algumas coisas que eu tinha esquecido e retornava. Aí eu fiquei bem tranquila, né, falei, não, 2 horas é de boa, é pouco. Aí na realidade, meu marido veio e voltou correndo, né, porque ele achou que seria 2 horas, mas na realidade a cirurgia demorou 4 horas. Não sei direito o que aconteceu, porque que demorou tanto assim, mas demorou mais do que o previsto. Eu entrei na sala de cirurgia às 10
e saí às 2 horas da tarde. Eu tava voltando pro quarto, né? Então demorou mais do que o previsto. E aí eu lembro que eu acordei com muita vontade de fazer xixi e falava que eu queria fazer xixi, mas não poderia, né? Eu teria que esperar. Porque eu acho que depois que você acorda, assim, desperta um pouco os sentidos, acho que você começa a sentir muita coisa. Então eu comecei a sentir que eu queria muito fazer xixi, né? E beleza, eu voltei pro quarto. E aí eu acho que a anestesia que eles me deram foi muito pesada. Eu vou colocar um pedacinho aí pra vocês verem. Pedi pro meu marido colocar um vídeo que ele fez de mim. Eu fiquei o resto do dia, eu saí de lá às 2, eu fiquei o resto do dia não conseguindo acordar. Eu sempre fechava o olho, meu olho tava muito pesado, eu não conseguia ficar acordada. E meu marido ali começou a filmar, falar comigo, eu não sei nem como que eu respondia, porque eu tava muito drogada, assim, muito chapadona por causa dos remédios. Até depois aqui em casa a gente conversando essa semana, e ele me fala assim: nossa, e daí você lembra que eles te perguntaram qual que era o nível da sua dor? E você falou? Eu falei assim, não, eu não lembro de nada. E eu falei em português ou eu falei em italiano? Ele falou, não, você falou em italiano. Eu falei, mas nossa, eu não lembro, pra você ver como que o cérebro da gente é meio, né? Ele responde, ele pensa sozinho. E ele falou que eu respondi que a minha dor é de 0 a 10, ela perguntou, eu falei que a minha dor era 6. E eu falava que eu queria fazer xixi. E aí meu marido falou até que eu tava respondendo umas coisas que nem era pra mim, que a enfermeira tava conversando com outra enfermeira e eu tava respondendo, né? Eu nem lembro disso. E aí o que acontece? Vocês vão ver o meu estado no vídeo, né? De 0 a 10, que tanto você me ama, amor? Hã? Infinito. Infinito? Nossa, quanto amor. E de 0 a 10, quanto que é seu sono? Infinito. Hã? Infinito seu sono? Credo, mas seu sono é maior do que eu, meu amor por mim. Uma coisa. E de 0 a 10, que tanto você tá com saudade do escolinho? Infinito. Não, infinito não vale. De 0 a 10, quanto você tá com saudade do escolinho? 100 milhões. 6 milhões? 100. 100? Nossa. E de 0 a 10, que tanto você tá com saudade da Aninha? 100 milhões. 100 milhões? Nossa, tá quase como a saudade da Aninha daqui do escolinha. Eita, cara. E eu não tive capacidade de conseguir gravar qualquer outra coisa pra vocês, porque eu fiquei muito acabada e me fizeram um corte maior do que o previsto. Eu achei que seria pequenos buraquinhos, na realidade era pra ser pequenos buraquinhos, mas não foi isso que aconteceu. Eu fiquei com um talho mais ou menos desse tamanho. Vou colocar uma foto aqui pra vocês verem que eu tirei. Depois que eu tirei os pontos, tem uma fotinha que eu vou colocar aqui pra vocês do talho. E aí eu tinha ponto no umbigo e nesse talho. E pra piorar um pouco a situação, eles me colocaram aquelas bolsinhas de drenagem, sabe? Então eu tinha uma bolsinha de drenagem que, quando eu tava meio dormindo, eu falei pro meu marido, eu falei assim, eu acho que eu tô com uma sonda, né? Tipo assim, de xixi. E aí ele falava, sério? Eu falei, porque eu tava com vontade de fazer xixi, mas eu não tô mais. E eu tava crente que aquele negócio era uma sonda, mas não, aquilo era uma drenagem que tava num buraco ali, tirando o sangue, líquido e qualquer sujeira que tenha ficado. Então, eu fiquei muito mal, eu fiquei muito acabada mesmo. Até pra me levantarem pra mim fazer xixi, eu quase desmaiei, porque eu acho que é uma coisa muito forte, né? Me abriram você e aí fizeram um corte maior do que era pra ser feito, né? Então eu quase desmaiei, assim, me deu um calorzão, eu comecei a ver tudo rodando e foi muito tenso, mas deu tudo certo, eu não desmaiei. E antes disso ainda me colocaram um peso muito forte na minha barriga pra tirar todo o ar, qualquer coisa que tivesse na minha barriga, e aquilo doía muito, mas eles falaram que eles sabiam que doía muito, mas era necessário fazer, então não tinha o que fazer, eu tinha que fazer. E aí no primeiro dia eu fiquei sozinha no quarto, eu não dormi nada, porque foi meu marido ir embora, aquele sono que tava em mim, a minha pálpebra tava tão pesada que ele foi embora, eu perdi totalmente o sono, não queria mais dormir. E até coloquei aqueles negocinhos no olho assim pra tentar dormir, mas nada dava certo. Cada pouquinho tinha alguém entrando pra me dar medicamento e ver minha pressão. E
Então, assim, difícil de dormir, mas eu tava sozinha no primeiro dia, foi bom, assim, até no primeiro dia, porque é melhor, né, quando você tá sozinho e tal. Mas eu não dormi nada, eu acordei de 1 em 1 hora e foi péssimo. Não que tenha sido diferente no segundo dia eu também não dormi nada, porque na realidade era pra mim ficar de quarta pra quinta, e aí por causa do talho, do corte que eles fizeram, que era muito grande, e eu tava com a drenagem, eu tinha que ficar 48 horas no hospital, então eu só pude ir pra casa na sexta-feira. Então eu tive que dormir mais uma noite no hospital, que foi péssimo. E aí já tinha uma pessoa do meu lado. E não que eu tenha dormido muito bem, também não dormi nada bem. Dormi umas 2 ou 3 horinhas só. Mas eu tava melhor do que na primeira noite, né? E aí a comida de lá foi normal, era sopa, um purê de batata. No último dia só que veio uma comida mais com peixe e tal, e eu não curto muito, nem comi, só comi o purê de batata. Mas a comida era boa, não tenho o que reclamar, foi muito bom. Os enfermeiros também são ótimos, muito queridos. Eu não encontrei um enfermeiro que fosse ruim, que tivesse me tratado mal, coisa que já aconteceu comigo outras vezes quando eu fiquei internada no Brasil. Eu sempre achava aquela, principalmente no turno da noite, né? Aquela que fica, tipo, não quer ir lá te socorrer e tal. E olha como que era, tinha um botãozinho que eu apertava e tinha um interfone do lado da minha cama. Eu apertava o botão e ela me falava o que eu queria e eu falava, o medicamento acabou, ou preciso fazer xixi. E as coisas que eu precisava eu pedia, ela falava, já tô indo, e tipo assim, muito rápido ela vinha e fazia as coisas que tinha que fazer. De noite ela vinha normal, sozinha, não precisava chamar porque, né, eu estava dormindo. Então ela vinha a cada pouquinho trocar meu medicamento e todo dia vinha a gente ver a pressão, ver a temperatura, eles mediam a temperatura pelo ouvido, bem diferente. Tiravam sangue de mim, todo dia de manhã eles me tiraram sangue. E vinha alguém esvaziar minha bolsinha de drenagem. Outra coisa que eu tinha também, eu tive que tomar injeção. Todo dia à noite vinha uma enfermeira me aplicar uma injeção, ou na barriga ou na coxa, que era pra circulação, porque como a gente ficava muito tempo parado, então a gente tinha que tomar remédio pra circulação, que depois eu acabei trazendo pra casa. Até olhei pra ver se tava aqui, mas já tá lá embaixo já, porque eu já terminei. Eu tive que tomar depois 6 dias em casa. Meu marido aplicou, minha sogra aplicou, a amiga minha aplicou, e eu apliquei a última pra saber como é que era. Foi horrível. E era uma agulhinha assim pequenininha, você tem que enfiar e apertar no músculo, né, pra circulação. Aí o que acontece? Todo dia de manhã eu também passava. Todo dia não, né, porque eu fiquei um dia lá de manhã, 2 dias. Na quinta-feira passou uma médica pra ver como é que eu tava e tal. E coisas normais. E eu só fui... tipo assim, a única coisa que eu achei estranha é que ninguém veio me falar depois como é que foi a cirurgia. E daí na quinta-feira veio uma médica, eu perguntei o que tiraram, né? Porque eu não sabia o que tinham sido tirado. Porque pode ser que eles tinham visto que não precisava tirar a trompa ou, né? Não sei o que eles iam ter visto. Mas tiraram a trompa direita e o ovário direito, tiraram os dois. E aí na sexta-feira, quando vieram me dar alta, e veio a médica e me falou que era realmente muito grande o tamanho do cisto. Eles não estavam esperando um cisto tão grande, por isso que o corte foi grande, por causa do tamanho do cisto. E me falou mais algumas coisas, que é pra biópsia, depois de 20 dias eu me ligar pra mim ir lá pra saber se era alguma coisa e tal. E aí eu tô na espera, ainda não me ligaram ainda. Mas isso foi o que aconteceu, foi maravilhoso. As pessoas me trataram muito bem, sempre conversando comigo, as enfermeiras foram maravilhosas. Elas eram muito queridas, brincavam com a gente toda hora, sabe? E aí quando eu fui embora, um deles ainda falou assim, mas você já vai? Daí eu falei, já tô indo pra casa. Daí ele ficou meio triste, assim, porque eu tava indo, porque ele gostou de mim, do meu marido, de conversar com a gente. E ao mesmo tempo ele ficou feliz, me desejou tudo de bom e tal. Mas a gente sente que eles têm um amor, assim, pela gente mesmo, assim. Eu achei muito incrível. O ruim mesmo é de ficar em hospital, né, gente? Ninguém gosta de ficar em hospital, é horrível. Mas foi tudo muito bem, assim. Eu achei que eu ia sair melhor da cirurgia, que eu não ia sair tão punk, assim. Mas, ao mesmo tempo, foi muito bom, fui muito bem cuidada. E vim pra casa na sexta-feira. Meu marido me fez uma surpresa, né? Que o dia 8 foi o Dia das Mulheres, né? O Dia Mundial das Mulheres.
E aí ele me deu uma flor e fez uma surpresa pra mim. E eu não vi a hora de vir pra casa. Dormi muito bem na primeira noite. E fiquei 10 dias sem poder tomar banho, porque eu não podia molhar os curativos dos pontos e nada. Então eu tive que ficar 10 dias sem tomar banho, sem lavar o cabelo. Eu só tomava aqueles banhos de leito, que se dizem, né, que é aquele um paninho. E aí agora eu tô de molho ainda, porque é uma coisa que todo mundo sempre diz, né, principalmente os mais antigos, a minha mãe sempre diz, é pra mim me cuidar, porque por dentro é uma coisa que demora mais pra recuperar do que por fora, né? Por fora eu já tô bem, já tá bem cicatrizado, mas por dentro é uma coisa que demora um pouquinho, então eu sinto um pouco de dor aonde eles cortaram e nos pontos assim mais interno. Então eu sinto um pouco de dor ainda, mas no final tá tudo bem, tudo certo. Foi uma experiência muito boa. Espero não ter que repetir, né? Porque não tô muito feliz pra repetir, não. Prefiro ficar assim agora, deixa assim mesmo, porque não quero passar por isso de novo. Não foi ruim, mas também não é uma sensação que uma experiência que você quer ter de novo, né? Mas foi tudo bem, foi tudo muito bom. E é isso, gente. Eu queria passar pra vocês como é que eu tô, como é que foi. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado um pouco das dúvidas de vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Então eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima!